Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao treinamento de conscientização sobre segurança da informação no âmbito da empresa. Um tema tão atual, abrangente, que envolve o tratamento de dados em todas as suas variedades. Então, o objetivo aqui é que você se conscientize sobre essa disciplina tão importante para o negócio da empresa, seja ela em qual ramo for, né? Então, nós temos vários dados sensíveis, vários não sensíveis e vários dados do negócio. Então, o objetivo aqui é te guiar durante esse treinamento nessa conscientização. Então, vou me apresentar. Me chamo Sidney Giovanni Simas, sou tecnólogo em redes, arquiteto de segurança da informação da ETS Consultores, oficial de segurança da informação, oficial de proteção de dados, DPO pós-formado com pós-formação na matéria de DPO, Ethical Hacker, perito forense, certificado Microsoft em servidores, membro dos comitês avançados da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e da ANAD, Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital. Então vamos dar sequência aqui a essa disciplina. Você sabia que de janeiro a junho de 2021, o Brasil já sofreu 16,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos e que um desses alvos pode ser você? Sim, você. Pois, afinal de contas, você tem acesso e você é a parte humana do processo. Os humanos costumam errar. Então, é importante. A conscientização vem justamente trazer esse alerta, né? Abrir os olhos para essas situações que estamos todos vulneráveis, seja em casa, seja no ambiente da empresa, seja no ativo smartphone, seja no seu computador, enfim, todos os pontos de vulnerabilidade para o tratamento desse dado. Então, entender como isso procede é muito importante para a saúde da empresa. E o que a segurança da informação vem, né? Qual o objetivo dessa matéria relacionada a tudo isso? Então, preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade também podem ser incluídas nesta visão. Traduzindo, né, de uma forma mais direta, podemos dizer que a segurança da informação é a proteção da informação contra uma ampla gama de ameaças, a fim de garantir a continuidade do negócio, minimizar os riscos de negócio e maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio. Né? Sim, alguns investimentos podem ser necessários. Já visto que nós estamos falando também de parte sistêmica. Né? Então, sistêmica, física e organizacional. Né? Nós conseguimos algumas ferramentas que nos ajudem na situação do mundo open source, mas investimento é inevitável. Então, entender qual a dose desse investimento é a sacada. Isso tudo que nós estamos falando, essa base, ela então priva por manter as três letras, né? Uma tríade: confidencialidade dos dados, integridade e disponibilidade. Longe de querermos esgotar um tema tão complexo, rico, né? Envolvente e abrangente, nosso interesse é fazer com que cada usuário seja um soldado alerta no fronte de tratamento de dados, nas suas mais variadas formas, estando sempre alertas em suas posições. Sim, podemos ter isso como uma guerra cibernética. Afinal de contas, a partir do momento que você se conecta à internet, você está exposto. Entender o que pode chegar até a empresa através de mim é algo que nós estamos buscando aqui. Tá? Só de estarmos despertando a consciência para essa situação já é um ganho potencial para você como agente de tratamento de dados e para a empresa que você está tratando dados. Então vamos ter aqui um cenário hipotético. Hipotético não, na verdade uma realidade frente às empresas, né? Um banco de dados pode conter armazenados inúmeros tipos de dados, todos nós sabemos disso, desde dados pessoais até planos de negócio, com diferentes níveis de confidencialidade. Afinal de contas, nem toda informação tem o mesmo peso dentro da estrutura. Nós temos informações publicizadas, informações essas que não carecem de controles tão robustos, mas nós temos informações que chegam ao nível de ultra secreta dentro da empresa. Muitas dessas informações é justamente o core da empresa, é o produto da empresa. Afinal de contas,
Ninguém produz, ninguém gera, ninguém faz nada sem informação. Informação é o maior insumo que a empresa pode ter. Por isso é considerado um petróleo, considerado um urânio, porque ele pode ser enriquecido e tem um valor de mercado muito grande. E quais são esses agentes que, né, porventura, podem nos trazer este impacto tão negativo sobre o tratamento de dados no ambiente da empresa? Bem, nós temos alguns cybercriminosos, né, só o nome já diz muita coisa, é o criminoso que se utiliza dos meios digitais, né, do meio cibernético para poder levar o prejuízo, né, ou então sequestro de dados. Nós vamos ver um pouquinho à frente aí. O concorrente, né, afinal de contas, o concorrente quer ver o mal do outro, do adversário, né, de alguma forma, naquele ramo que ele atua. Então, concorrentes podem sim julgar sujo e contratar esses agentes. Nós sabemos aí de governos que têm uma carteira ou tem sob a sua alça vários profissionais que estão nesse mercado, tentando justamente buscar informações de outros governos, espionagem, por aí vai. Todos nós vimos isso aí em filmes em algum momento. Ativistas, que nós temos aí um grande exemplo, que é o Anonymous, né? São organizações que defendem uma bandeira, defendem uma ideologia. E essa ideologia, para que sejam vistos, eles costumam ter algumas ações aí entre invadir órgãos do governo, sistemas governamentais, sempre passando uma notícia ideológica. Basicamente é isso. Eu não concordo com como o governo faz isso, eu não concordo como o governo daquele outro país age com a sua população. Então, os meios cibernéticos, como eles são transfronteiriços, esses agentes acabam tendo, em algum momento, a facilidade de chegar a esses alvos em potenciais. E os fraudadores, né? Nós temos vários fraudadores aí que se dedicam a acessar o banco de dados da empresa. Então, se dedicam seu tempo ao acesso à base de dados, aos bancos de dados, em busca de informações sigilosas e de alto valor. Se tem alto valor, tem um mercado para isso. E quais as ferramentas esses agentes utilizam, né, nos meios cibernéticos, principalmente? Nós temos uma variedade, longe de esgotar aí as possibilidades, mas está aí. Alguns são conhecidos, outros nem tanto. Então, nós temos aí mais conhecido que é o vírus, né, o vírus de computador. Mas, normalmente, cada um tem uma característica de ação frente ao que ele se propõe. O vírus precisa, normalmente, de uma interação humana. Precisa que alguém vá lá e dê aquele fatal clique para que ele se starte. Ele não tem o potencial de trabalhar sozinho nessa situação. Mas, na outra ponta, logo abaixo, nós temos o worm. O worm, em tradução livre, é um verme, sim. E o verme ele tem o poder de se autorreplicar. Ele, além de se autorreplicar, ele pode correr pelo tráfego da rede, coisas que o vírus normalmente não faz. O vírus ele age no host que está sendo o seu hospedeiro. Então, o worm ele realmente se multiplica e ele ainda corre pela rede, chegando aos outros ativos da rede. O spyware, né, que de alguma forma é aquele agente que pode acessar a sua câmera e, sei lá, ter acesso às coisas que você está fazendo. Esse é o tipo de vírus. Então, se você não está utilizando a sua câmera, tampe, né, deixe tampada para que você não seja espionado. O adware, que tem, por sua vez, também o papel de trazer publicidade, aquelas propagandas que fica a maioria do tempo ali pipocando na sua tela. Tá? Esse é o adware. Keylogger. O keylogger ele é muito perigoso no seguinte sentido, todos são, mas o keylogger ele pega a atividade do teclado, entende? Então, se você digita um endereço, se você entra com o seu usuário e a sua senha, o keylogger sabe o que você está digitando. Mesmo a senha, que para nós, olhando para a tela, são aqueles asteriscos, o que o teclado sabe o que está por trás disso. Então, ele pega a atividade do teclado. Dentro dessa situação, os bancos, né, no passado, eles trouxeram os teclados virtuais no Internet Banking, justamente para que você não tenha que digitar a senha no teclado. Mas, como tudo evolui, inclusive a criminalidade, o Screen Logger, que está mais abaixo, ele tem esse viés. Ele captura a atividade do teclado virtual na tela. Por isso, Screen, né, Screen Logger. Então, o Keylogger, Screen Logger. O Screen Logger foi um avanço frente ao Keylogger.
Backdoor, logo abaixo o keylogger, backdoor ele é uma porta que o cybercriminoso deixa plantada, é uma porta dos fundos para que ele possa voltar quando deseja, burlando assim a segurança dos firewalls, né, que nós temos nas nossas redes. Zumbi, a máquina literalmente se transforma num zumbi para algumas atividades, inclusive para mineração de criptomoeda. Botnet, que é uma rede de zumbis, tá ok? E nesse sentido, imagine, são várias máquinas que de alguma forma se tornaram zumbis para um fim específico. Então elas acabam consumindo esse poder computacional distribuído para as suas atividades. O Rat é realmente um rato. Ele entra no seu dispositivo e abre um acesso remoto para o atacante que está na outra ponta. Nós temos vários Rats e cavalo de Troia. O cavalo de Troia é justamente aquele presente de grego. Essa é a analogia. O cavalo de Troia é um software que se passa por confiável, por legítimo, e traz no seu cerne um arquivo malicioso, né? Então você recebe, a exemplo da história, você recebe esse software, você instala, mas dentro dele há um arquivo malicioso. Nós temos aí uma variedade dessas situações, inclusive em repositórios oficiais de fabricantes de software. Esses repositórios podem muito bem serem comprometidos e o software, que por sua vez seria genuíno, está embutido nele o código malicioso. A nível de ethical hacker, ou de hacker malicioso, melhor dizendo, nós temos aí o exploit, que seria uma analogia de um foguete, e dentro do exploit, dentro do foguete, um payload, que é a ogiva. O agente foguete leva essa ogiva até o alvo e ele simplesmente abre a cápsula e o payload se instala. Então nós temos aí essa situação também, pode ser considerada um cavalo de Troia. E o ataque de mão fantasma, que nem todos conhecem, mas o ataque de mão fantasma é literalmente a utilização de um rat, no seu dispositivo smartphone, por exemplo. Então, você não percebe, o vírus não pega, e literalmente você tem os dados roubados debaixo dos seus próprios olhos. Então, nós temos vários atores com várias ferramentas tentando, sim, comprometer a sua vida, comprometer o tratamento de dado frente a você, chegando até a sua empresa. Então, já imaginou, né, se tivessem acesso indevido às suas informações? O quão impactante isso seria? Ferindo a confidencialidade. Afinal de contas, a confidencialidade ela tem um viés de permitir que só aquele que tem a permissão tenha acesso. Ou ainda tem o banco de dados corrompido, ferindo a integridade. A informação precisa estar íntegra no tratamento dela. E ainda você não conseguisse acessar o banco de dados, ferindo a disponibilidade. Disponibilidade, o sistema precisa estar disponível para o uso no momento que a pessoa, que o usuário precisa dele. Por isso, a tríade CID. E a perda da CID acarreta algumas situações. A perda da CID afeta a credibilidade da organização frente às perspectivas de clientes, fornecedores e dos próprios funcionários, bem como a credibilidade do agente, que em algum momento pode ser o funcionário, né, viabilizando essa violação. Então, ele também pode ter a sua reputação comprometida, até que se prove o contrário. Ele pode ter sido um agente, vamos assim dizer, consciente dessa tratativa, e nós vamos entender o porquê. A capacidade de cumprir também com as obrigações e a conformidade com as leis são afetadas. Existem algumas leis de mercado, alguns frameworks, que tentam trazer as boas práticas para o tratamento de dados. Frente aos dados pessoais e pessoais sensíveis, nós temos a GDPR na União Europeia, GDPR, ou a LGPD no Brasil, uma lei que teve o início em 18 de setembro de 2020. Nesse sentido, essa lei regra o tratamento de dados pessoais em todo o território nacional e ainda é transfronteiriça se aquele de fora coleta dados de brasileiros no território nacional. Nós temos a PCI, que é uma lei dedicada às empresas de cartão de crédito, e a Sarbanes-Oxley, que é a lei que regra a contabilidade no mercado financeiro americano. São regras de boas práticas que essas empresas precisam comprovar
para que sejam levadas a sério. Bem, e da perspectiva, como eu disse, nós temos os 3 agentes que esperam que tenhamos segurança frente a tudo isso. É a perspectiva do negócio, sobre a segurança da informação. Afinal de contas, a segurança da informação priva em proteger os dados do negócio, também trazendo as boas práticas de mercado sobre isso. Perspectiva do cliente, afinal de contas, o cliente tem uma perspectiva de que aquele que trata o dado dele tenha uma governança sobre isso, trazendo as boas práticas. E responsabilidade do prestador, fornecedor, de serviço sobre a segurança da informação, né? Afinal de contas, nós temos fornecedores e prestadores de serviços frente ao tratamento de dados dos nossos dados. Esperamos também que eles façam a tarefa de casa, tragam as boas práticas para as suas atividades. Mas precisamos também entender, sermos serenos nessa situação e não devemos proteger todos os dados com o mesmo nível de segurança. Como eu disse antes, critérios para classificar esse dado é muito importante. Dado público, dado privado, dado secreto. Para cada gama de dados dentro dessas categorias, controles diretos a essas categorias são implementados, para que a gente não fique dando tiro de canhão em formiguinha e, de alguma forma, subestimando outras categorias, levando apenas uma pequena pílula para uma dor que pode ser muito maior. E para escolher qual medida é própria para essa categoria, algumas perguntas podemos fazer. Como a organização será impactada se estes dados e informações forem perdidos, danificados? O quão importante eles são e qual o seu valor para os processos de negócio da organização? Se eles forem perdidos, danificados, podemos recuperá-los com facilidade? Ou seja, essas 3 perguntas nos traz aqui, no momento, à mente algumas situações que precisamos levar com certo carinho. É claro, numa ponta nós temos a empresa provendo, através do seu time de segurança, do seu time de tecnologia, os recursos de segurança, as políticas e os recursos tecnológicos, mas na outra ponta temos nós, que de alguma forma tratamos os dados em nome da empresa. Eu estou atento, da minha parte, eu sou o soldado que está pronto para ajudar a minha empresa nessa guerra? São as perguntas que precisamos fazer. Afinal de contas, o que é o dado? O dado na sua cadeia de tratamento. O dado, no primeiro momento, ele pode ser uma folha de papel em branco, sem nenhum contexto, bem como um bloco de notas na sua área de trabalho sem nada. Você pode deletar 1000 vezes esse arquivo, que não faz nenhuma diferença. Da mesma forma que o papel em branco pode se transformar num aviãozinho, pode virar um rascunho, não tem problema algum. Mas esse papel em branco, esse bloco de notas, a sua planilha do Excel, e mesmo uma pessoa que não conhece a informação, a pessoa mesmo, uma pessoa humana, a parte humana, se ela não tem informação, não tem nenhum perigo. Mas a partir do momento que eu pego essa informação, e é por isso que a gente compara com urânio, pois o urânio pode ser enriquecido, e quanto mais enriquecido, mais, vamos assim dizer, se for usado para o lado do mal, uma potência desastrosa. Se for usado para o bem, uma potência energética. Enfim, o dado, quando enriquecido, dando contexto e recebendo um contexto, ele vai ganhando um peso no tratamento. Afinal de contas, o dado dentro de um contexto traz informação. Por exemplo, o meu nome do meio Giovanni. Quantos Giovanni nós temos? Vários, Ninguém pode ser, de alguma forma, apontado o Giovanni. Giovanni tem vários. Mas quando coloca o nome da frente e o nome e o sobrenome, o primeiro nome e o sobrenome, já pode se remeter a alguém. Esse nome completo com o endereço da rua, o número da casa, o número do telefone e o CPF, eu chego a alguém de fato. Então, aquele pequeno dado Giovanni, acrescido desses outros dados, dando um contexto, ele vai tendo um peso na cadeia de tratamento e ele vai ganhando corpo. Então, nós temos o dado
que de alguma forma enriquecido chega a ser uma informação, que nesse tratamento contínuo chega a ser um conhecimento, e o conhecimento, quanto enriquecido, ele se transforma no saber, na sabedoria. Chegamos no nosso amigo livro. Afinal de contas, várias páginas em branco sendo enriquecidas com informações, trazendo um conhecimento, se transformam na sabedoria, né? As enciclopédias, hoje nem tanto, porque o mundo acaba que a internet se transforma uma grande biblioteca, mas o livro, por si só, ele contém sabedoria, né? Uma variedade de informações que chegam nisso. Então, o dado é como se fosse o urânio. E ele pode passar, a exemplo da água, por 3 estados: físico, sistêmico e verbal. Afinal de contas, aquilo que é escrito na folha em branco pode ser imputado no sistema sendo digitado ou ainda falado. Entende como são três pontos diferentes levando a mesma informação? Então, para cada um desses pontos, nós temos vulnerabilidades específicas, carecendo de controles específicos. E nós vamos falar um pouco sobre isso à frente, né? E a segurança da informação, ela vem tentar ajudar nesse tratamento de dados, trazendo alguns frameworks internacionais super conhecidos, porque ninguém precisa inventar a roda, afinal de contas. Mas ela tenta trazer camadas de segurança. É uma utopia imaginarmos que a segurança é 100%. Não existe segurança 100%, em momento, em lugar e em forma alguma. Mas apresentar camadas de segurança para que dificulte o problema é muito saudável frente às legislações, inclusive. Então nós temos a segurança lógica, a segurança física e a organizacional, cada uma entendendo das vulnerabilidades da sua área, trazendo os melhores controles. Segurança organizacional, ela é como se fosse a visão do negócio, a visão da empresa sobre o tratamento de dado. Então, ela orienta os seus usuários, os seus fornecedores e parceiros como ela espera que o seu dado seja tratado. Relacionada a políticas, processos de negócio, pessoas e parceiros. Afinal de contas, todos fazem parte da cadeia de tratamento do dado. Então, você, como usuário, eu, como usuário, preciso entender o que a empresa espera de mim nesse sentido. Então, siga sempre as diretrizes das políticas de segurança da informação. Observe o código de conduta da empresa. Respeite a segregação de funções e garanta sempre a confidencialidade, a integridade e disponibilidade das informações. Nós já entendemos o que é a CID, C-I-D, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E, dentre esses controles, partindo de você, a empresa também espera que você faça a sua parte. Acessos e senhas. Apesar de ser a empresa que cede o seu login, cede o seu usuário, a sua senha nos sistemas, cabe a você cuidar dessa informação. Então, use somente sua própria conta de usuário. Não compartilhe logins e senhas de acessos. Da mesma forma que você não vai pedir o usuário e senha do seu coleguinha, você também não vai ceder o seu acesso ao seu coleguinha. Pois imagina, os sistemas eles possuem uma rastreabilidade. Imaginemos que você está de férias, a empresa sabe. E, de alguma forma, durante as suas férias, alguém está usando o seu login. Ora, ou você passou, ou alguém, de alguma forma, buscou essas informações. E nós temos alguns meios desses agentes, outros, chegarem a isso. Então, sempre ativos, sempre espertos. A senha pessoal intransferível. Escolha uma senha forte com caracteres especiais. Nós sabemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 7. Enfim, esse agrupamento de números, isso não é senha mais. Nós temos algumas calculadoras na internet que demonstram o tempo que um hacker, utilizando de força bruta, pode levar para corromper essa senha. E nesse caso aí, segundos.
né? Então não adianta. Se você está buscando facilidade, você está pulando segurança. Se você quer segurança, você terá sim que ter um clique a mais no seu processo. Não deixe sua senha em documentos expostos na sua estação de trabalho, né? Nós não podemos mais brincar com isso. Colocando a senha debaixo do teclado, colando um papelzinho ali no monitor, né? Você está de fato oferecendo ouro para o bandido, não é verdade? Afinal de contas, conhecemos todo mundo que está conosco? Nós não sabemos. Use sua senha diferente para cada sistema, para que, se um sistema for corrompido ou comprometido, os outros não sejam com a mesma senha. Porque, afinal de contas, quando um cybercriminoso, ou mesmo uma pessoa, um insider attacker, que é um atacante que está dentro da empresa junto com você, quando ele tiver acesso a isso, essa informação, e ele conseguir passar pelo sistema, é claro que ele vai tentar nos outros sistemas. E você tendo uma senha para cada um, você vai dificultar essa situação. Use a autenticação de 2 fatores. Não é mais seguro que tenhamos apenas a senha. Em analogia, todos nós, em algum momento, nos dirigimos aos caixas eletrônicos dentro do banco. Não é verdade? Nesse sentido, o que é a senha? A senha é o que você sabe, o que você tem e o que você é. O que eu sei? A senha. Ótimo. Digitei a senha e entrei no sistema. Já não é mais seguro. Eu preciso trazer um segundo fator para me ajudar nisso. Então eu tenho a senha e o que eu tenho? O cartão de crédito. É o que eu sei e é o que eu tenho. Elevando o nível de segurança, o que eu sou. No caixa eletrônico hoje, dependendo do banco, você entra com o cartão de crédito, que é o que eu tenho, e é solicitada a biometria, o que eu sou. Levando então uma segurança no tratamento desse dado, ou no acesso ao banco de dados. Por isso, a autenticação de 2 fatores. Segurança física. E quando falamos física, estamos falando de fato do ambiente, que, de alguma forma, tem um papel de proteger essas informações também, né? Então, é relacionada à proteção física de um ativo de informação. Computadores, servidores, enfim, as suas câmeras do ambiente, tudo isso é um ativo de tecnologia. Então, autorize o acesso ao local de trabalho somente a pessoas autorizadas. Você não vai, de alguma forma, ceder acesso a um estranho aos seus ativos. Você não empresta seu celular, ou não deveria emprestar seu celular para qualquer um. Não é verdade? Então, é a mesma analogia. Mantenha os armários trancados e guarda-chave com você. Você hoje precisa ser o dono do armário, se não conhecer quem é o dono deste. Afinal de contas, a informação física, ela está em meios físicos, no papel, na caderneta, na planilha impressa, não é verdade? E em analogia, banco de dados sistêmico é o banco de dados quando você entra os dados e o pessoal de TI, de segurança da informação, mantém lá no servidor. Mas você conhece aquelas caixas que normalmente o pessoal de contabilidade utiliza com datas 2017, 2018, 2019, 2020 da sua contabilidade? Aquilo é também um banco de dados físico, carecendo de controles físicos. Os dados no sistema você, de alguma forma, dá segurança pelo backup. Mas o papel, você não sai fazendo xerox, copiando, ou de alguma forma criando várias cópias daquele documento. Porque para que ele tenha um papel que ele seja reconhecido, alguns critérios legalmente são exigidos. Então você precisa proteger esses papéis contra fogo, contra água e contra também acesso indevido. Não armazene documentos em locais úmidos. Não precisamos dizer isso, né? Água e fogo são inimigos número 1 do papel. Você, por favor, também não vai beber água, beber café em cima daquele documento assinado digitalmente na sua mesa, né? Nenhum de nós faz isso, espero eu. Bloqueie o computador e demais dispositivos ou se afastar do seu local de trabalho. Sim, não podemos mais deixar, de alguma forma, a área de trabalho do computador da gente aberta. Pois, dependendo do local que você trabalha, nem todo mundo tem uma sala, né? Hoje usa-se muito aquelas ilhas. Passa gente para cá, gente para lá. Por que não dar uma bisbilhotada? Né? Quem sabe eu encontro algo aqui que me agrade.
E, nesse sentido, se você vai ao banheiro, se você vai demorar um pouco mais na sala do café, ou tomar um ar, quem sabe, na sacada da empresa, ou mesmo no estacionamento, você vai acabar se ausentando ali 10, 20, 25 minutos. É interessante, sim, que você bloqueie a sua estação de trabalho para que ela não fique vulnerável. E adotar a política de mesa limpa e tela limpa. Política de mesa limpa e tela limpa. Não deixe nenhum documento à vista, seja em papel, sobre a mesa ou em dispositivos. Justamente, de alguma forma, levando um controle sobre a informação física. Anotações de senhas em post-it. Bem, eu acho que isso é um hipotético, né? Ninguém deve fazer isso, não é verdade? De forma alguma. Basta passear pela empresa e nós vamos encontrar isso em algum momento. Esse post-it, sim, agarrado no monitor em amarelo, chamando a atenção, normalmente. Não devem ser deixados à mostra colados no monitor ou no teclado, no computador. Em caso de perda do crachá, normalmente você tem um crachá dentro da empresa que identifica você e, além do crachá identificar você, identifica também o visitante. Por isso ele entregue na portaria, não é verdade? Comunicar imediatamente ao setor de segurança. Pois alguns crachás, eles são de fato a chave para entrar num data center, é a chave para passar por uma porta. Só aquele pessoal autorizado, com a tecnologia RFID. Então, encontrou o crachá, perdeu o crachá, entregue ou comunique ao pessoal de segurança. Segurança lógica, né, que aí traz os controles sobre o meio lógico do tratamento do dado, relacionado à proteção da infraestrutura de TI e sistemas computadorizados, trazendo a prevenção de vazamento de informações e segurança no sistema de e-mail, senha e autenticação de 2 fatores, conceder o acesso às informações somente para pessoas autorizadas, não desative o software de antivírus do seu computador, ele é um amigo e muito bem-vindo. Não insira dispositivos móveis desconhecidos em sua máquina, por exemplo, pendrives e HD externo. Vamos imaginar que o ser humano acha ou gosta de dar uma de esperto ou de sortudo. Será que seria difícil imaginar uma cena onde um atacante de posse de um malware num pendrive preparado para, ele simplesmente jogue 5 pendrives por cima do muro da sua empresa? Tem certeza que ninguém, se sentindo sortudo do dia, vai pegar esse dispositivo e espetar na máquina? Será que não? Eu acho bem difícil. Pois nesse sentimento de sorte, que sorte, achei um pendrive de 32, 64, 128 gigas, quem não gostaria de ter um, né? Dependendo do momento, salva até a vida da gente. De alguma forma você pega esse pendrive e espete. E olha, não é só esse agente externo jogando o pendrive por cima do muro, pois alguns dos nossos coleguinhas podem ter sido coibidos a isso, pois ninguém está vulnerável a vamos assim dizer, a uma graninha extra, não é verdade? Então, ele pode ter sido recrutado por um agente externo e plantar um pendrive na sua mesa, perto da sua cadeira, quem sabe? Então, não faça isso. Em vias de regra, não espete dispositivos desconhecidos na sua máquina. Nem na sua da empresa, nem na sua em casa, e nem empreste o seu pendrive também para terceiros usarem. Afinal de contas, né, pode ter sido implantado um malware ali dentro. Muito menos aquela pessoa chegando, correndo para uma reunião, por favor, me ajude, quebre o meu galho. Imprima isso que está aqui, por favor, nesse pendrive para a reunião. Ora, tivesse feito isso antes, por que você, com tantas máquinas? Vale a pena desconfiar. E-mail? Quem não utiliza e-mail hoje, né? Enfim, muitas das empresas mantêm um relacionamento simplesmente em cima do e-mail, não é? Então, não acesse seu e-mail pessoal na empresa. Se não há uma política, se a empresa não te pediu isso, então nós estamos aprendendo aqui agora, nesse treinamento de conscientização, que não devemos fazer isso. Pois, afinal de contas, podemos trazer, né, no tratamento de dados que nós temos nos nossos e-mails, um software malicioso na empresa. Pois você abrindo esse e-mail, você fica coagido a tomar algumas atitudes. Então, não envie informações confidenciais por e-mail.
a menos que sejam criptografadas. Nós temos aí alguns softwares de e-mail, alguns sites. O ProtonMail, por exemplo, ele trabalha com criptografia de ponta a ponta, né? Claro, estando a origem, o destino, o agente de envio, o agente de recebimento usando o mesmo software. E na configuração do seu Outlook, nós temos a capacidade, sim, de colocar um certificado SSL, TLS, por parte do provedor. Isso é configurado normalmente pelo pessoal de TI. Mas não custa nada você saber isso também. Verifique se está enviando ao destinatário correto, pois imagine você, né, com uma planilha da empresa, com dados pessoais ou pessoais sensíveis, dependendo da categoria de atividade que você tem. Se for do ramo de saúde, por exemplo, enviando para um laboratório, você enviar para um destinatário errado. Olha o impacto disso. Chegar para uma pessoa que não tem nada a ver, para um terceiro que não tem nada a ver com o processo, uma planilha com exames ou com o número de cartão de crédito, se for a categoria, se for do ramo de cartões, enfim, é muito impactante. Então temos que ver sim, olhar com critério para quem estamos enviando aquele e-mail. Verificando se está enviando o destinatário correto, foi o que eu acabei de falar, só acabei repetindo. Lei cumpra a política de e-mail, caso a empresa tenha política, siga a política. Não clique em links curtos sem antes verificar o endereço. É muito comum que você receba no seu e-mail links curtos, pedindo para que você veja um anexo de um boleto, uma multa de trânsito. Órgãos governamentais não enviam e-mail para o cidadão. Então, cabe a você estar atento a isso. Chama-se phishing. Você está sendo pescado de alguma forma. E se você estiver com dúvida, passe o mouse, não clique, passe o mouse sobre o link que está ali no anexo e você vai ter o endereço real. Normalmente não tem nada a ver com aquilo que ele propõe no texto do e-mail. Então, muito atento a isso. Não faça download de anexos desconhecidos. Afinal de contas, se é desconhecido, por quê? Por que para mim? Por que chegou aqui? Eu não tenho nada com isso. Delete sem medo. Afinal de contas, se for algo realmente verídico e real, alguém vai entrar em contato. Todo mundo entende que devemos pecar pelo excesso. Identificando, né, podemos ter alguns meios de identificar isso. Então, um e-mail inesperado, da mesma forma que uma pessoa chega à porta da sua casa 3 horas da manhã sem você esperar, não estou esperando ninguém, ainda mais essa hora. Um telefonema, normalmente pensamos em algo ruim, não é verdade? Então, um e-mail inesperado também, por que não? Eu não estou esperando e-mail dessa empresa, não conheço essa empresa, por que estou recebendo e-mail? Desconfie. Erros de ortografia, é muito atento à marca da empresa. Nós temos aí alguns ataques onde o domínio da empresa, normalmente, o domínio real da empresa, o original, tinha 2 letras. E o atacante, por sua vez, tentando se passar como confiável, ele comprou um domínio praticamente idêntico, ocultando apenas aquela letra repetida. Entende? Nesse sentido, aquele que clica no e-mail sem perceber se está certo ou não, fatalmente vai clicar no e-mail que é o nome oculto apenas de uma letra. Imagine a situação. Remetente desconhecido, eu nunca tratei com esse banco, nunca tratei com essa seguradora, eu nunca tratei com esse fornecedor. Por que está me enviando e-mail? Né? A gente pode desconfiar. A ausência de um contexto. Tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com o negócio da minha empresa. Por quê? Não é verdade? Solicitando uma ação, abre um anexo para um site e também informações de cunho confidencial, muito menos. Né? Então, sempre alerta a essas pequenas dicas, a esses toques. Faz muito bem e é saudável. Principais tipos de ataques. Que todos nós, inclusive eu aqui que vos falo nesse momento, que sou um profissional da área, estou passivo. Se estiver fazendo algo desatento, conversando, afinal de contas, do mesmo jeito que o cozinheiro acaba queimando no fogão, né, eu posso também, de alguma forma, clicar no anexo indevido. Phishing
né? O fraudador se passa por uma pessoa ou empresa confiável e tenta adquirir informações através de e-mail, WhatsApp, SMS e ligação. Foi o que dissemos agora. Né? E está aí uma analogia, você está literalmente sendo pescado nessa situação. Outra situação também muito bem vista é não utilizar o seu WhatsApp pessoal para assuntos da empresa. Pois da mesma forma que você poderia enviar uma planilha no e-mail para um destinatário incorreto, você também pode sair com uma planilha da empresa para um destinatário incorreto, um familiar, um grupo de amigos, o grupo da faculdade, o grupo do barzinho, enfim. Imagine o potencial impacto que a empresa pode ter você enviando esse documento pelo seu WhatsApp pessoal. Não é de bom tom que a empresa permita e não é de bom tom que você utilize. Lembre-se bem, para qualquer sucesso em processos, depende do engajamento da pessoa. Sucesso ou não sucesso depende das pessoas envolvidas. Afinal de contas, não há patch corretivo para o ser humano. A única coisa que podemos fazer é sermos treinados e conscientizados. Spam. O spam é aquele chato que chega toda hora na caixa de e-mail da gente. De alguma forma, ou somos vencidos pelo cansaço em ficarmos deletando, e acaba que clicamos, aceitamos aquelas propostas ali comerciais, normalmente. Ou normalmente você recebe um e-mail que de fato tem a ver com o negócio e 50 e-mails que não tem nada a ver. Acaba que confunde você, você clica no que não deve e deixa de fazer aquilo que deve. O spam é isso. Os provedores acabam tentando, de alguma forma, proteger o seu cliente disso. Mas é muito difícil. Porque, afinal de contas, o que é spam para mim pode não ser para você. Será que é de bom tom eu usar o e-mail institucional para receber uma newsletter, por exemplo, de uma empresa de calçados? Imagine você. Então, você usando aquele e-mail, recebendo da empresa, usando esse monte de newsletters das empresas que você quer receber. Uma promoção, o dia do desconto. Por isso, não use um e-mail institucional para esse tipo de situação. Use o seu, ou crie um e-mail dedicado a isso, não há problema. Nem o seu também é interessante, haja visto que você, de alguma forma, use o seu e-mail para outros negócios, não é? O ROAX, que é o trote, quem nunca recebeu aquele pedido de corrente? Passe para mais 8 pessoas e seja contemplado com isso ou com aquilo outro. Né? É uma mensagem que tenta convencer o leitor a realizar uma determinada ação. Então, aquela corrente de oração, ela é menos impactante ainda, mas acaba de alguma forma tomando o seu tempo, ou tirando a sua atenção do que deveria. Né? Mas existem outras correntes mais perigosas, a exemplo de ganhe um desconto aqui da Amazon ou de outras empresas se você passar para tantas pessoas. Todos nós já vimos isso. Malware. Malware é aquele foguete que eu tinha dito, carregando aquela ogiva, né? Aquele código malicioso. E são dentro desses códigos, são vírus, worms, cavalos de Troia e spywares. E algumas medidas para conter isso é um antivírus, né, e o anti-malware. Mas também não adianta eu ter um antivírus e não atualizá-lo. Entende? Tenho um antivírus, preciso atualizá-lo e preciso de tempo em tempo fazer uma varredura na minha máquina. Porque o dono do seu antivírus, né, aquele que provê o antivírus, ele está sempre atualizando a sua base de assinaturas e levando até você que está na ponta com o seu produto as últimas atualizações. Então, não adianta você ter o antivírus desatualizado, pois um dia anterior pode ter saído um novo vírus. Então, essa força das empresas, exemplo da McAfee, exemplo da Avast, Zet, Bitdefender, eles, com seus centros de pesquisa, buscam entender esses novos vírus, novas vulnerabilidades, atualizam as suas assinaturas e enviam até você, que adquiriu o seu produto. De alguma forma, nós temos as versões gratuitas, que não elencam tudo, mas é de muito bom tom hoje termos uma assinatura.
pode ter certeza que aquele investimento ali não é à toa e é bacana de ter. No uso da internet, afinal de contas, com a internet 5G, que já se aproxima, no país já foi feito, né, um leilão, até a sua geladeira, imagine você, vai conversar pela internet. A sua geladeira vai ver o que está faltando, vai enviar uma informação para o supermercado, que de alguma forma vai chegar na sua porta, pois nós sabemos que o dinheiro praticamente hoje poucos utilizam, a moeda em espécie, né? Nós temos o Pix, que de alguma forma já não obriga você a ter dinheiro na carteira. E agora, na data que estou gravando esse vídeo, 2 dias antes, o Banco Central permitiu que você faça saques pelo Pix em ambientes comerciais. Imagine você a evolução, a tecnologia, a rede ao qual você está inserido. Entende? Então a sua geladeira vai sim fazer a compra para você, dizendo que acabou o ovo. Então, tudo estará de frente à internet. Então, não desative seu software e firewall. Cabe a você manter essas tecnologias ativas. Assegure-se de que o seu navegador e demais programas utilizados para a navegação estejam atualizados. O seu navegador, seja ele o Chrome, o Mozilla, o Edge, são softwares, são programas capacitados em entender a linguagem de programação do site. E a linguagem de programação, na sua linha de código, na pureza da informação, são linhas que podem ser comprometidas. Nós temos alguns ataques vindo dos cybercriminosos e dos hackers maliciosos que utilizam disso, como injeção de SQL, cross-site scripting, sequestro de sessão. Entende? Não é o foco entrar nessa parte mais técnica aqui agora, mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar material sobre isso. Verifique a veracidade dos links de acesso aos sites, porque alguns sites, vamos assim dizer, forjados pelos cybercriminosos, eles são idênticos aos originais. Das Casas Bahia, das Americanas, do governo também. Então, sempre atento. Existem algumas dicas que nós daremos aqui. Verifique se a conexão do site é segura, né? Justamente aí, clicando no cadeado. Na frente do endereço, existe um cadeado. E o que acontece? Qual a diferença de HTTP e HTTPS? Os bancos, na sua maioria, se não todos, imagino que todos utilizam o HTTPS. O HTTPS significa que a comunicação por parte do seu navegador na ponta está criptografado até o servidor da ferramenta. Então, de um lado o servidor com o serviço de web do site e na outra ponta você com o seu navegador. HTTPS significa que toda aquela informação é criptografada, né? Segura. Não é possível que o cybercriminoso interrompa e colete aquilo que está passando. O HTTPS já não. Ele tem o viés menos seguro nessa tratativa. E não faça download de programas desconhecidos. Já foi dito lá atrás, estamos repetindo agora, pois facilmente esse software, esse driver que você está fazendo download, ele pode estar comprometido. Não é? Mesmo no repositório oficial. Desconfiar é a palavra. O lixo. O lixo diz muito sobre você, diz muito sobre a empresa. Afinal de contas, se no seu lixo tem casca de banana, entende-se que você consumiu aquela banana em algum momento. Não é verdade? A sua dieta, o lixo mostra a sua dieta, que por sua vez mostra o que você consome, que por sua vez demonstra praticamente, dependendo do seu lixo, onde você compra aquilo que você consome. Não é diferente na empresa. Afinal de contas, existem algumas características, alguns hackers, que chamados dumpster divers, eles ficam de olho no lixo. Se especializaram em verificar o lixo da empresa nas suas mais várias formas. Seja no lixo físico, seja no lixo cibernético, seja no lixo da sua máquina.
né, da estação de trabalho ali do Windows ou do Linux, seja lá o sistema operacional que você utiliza. Então, o hacker, ele fica o tempo todo tentando montar esse quebra-cabeça, tentando entender. O hacker não é aquela pessoa que bate o pé na porta e sai invadindo tudo. Não. Ele é meticuloso, ele é frio, ele tem tempo. Afinal de contas, ele ganha dinheiro com isso. Então, se você descarta, existe aí um jeito correto de descartar esse lixo. E trazendo algumas boas práticas, longe de, né, esgotar as possibilidades, descarte as informações adequadamente de acordo com a espécie e seu nível de confidencialidade. Não é verdade? De alguma forma, informação pública não tem tanto esforço em descartá-la. Mas subindo na cadeia de classificação, privado, secreto, ultra secreto e por aí vai subindo o nível de importância desse documento. Então, papéis devem ser triturados e descartados de forma segura, numa picotadeira ou com fogo que seja, né? Num tonel no fundo da empresa, por que não? Não descarte em qualquer lixo dispositivos eletrônicos ou mídias removíveis. De fato, a utopia de que o HD foi formatado nos embaça a visão, pois existem softwares poderosíssimos que podem recuperar essas informações. Então, se aquele HD, se aquele pendrive, ele de alguma forma não é mais servível, martelo nele, destrua o dispositivo. É o melhor jeito de manter a confidencialidade disso. Destrua as informações dos documentos antes de descartá-los nos lixos. Não é mais possível que peguemos aquele documento, passamos um X nas costas e utilizemos como rascunho. Não é verdade? Pois, afinal de contas, além de poder conter dados do próprio negócio, fórmulas, por que não, podem conter nomes. E nomes hoje, pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, são dados pessoais. A LGPD regra quais são as hipóteses que esses dados podem ser tratados em qualquer ambiente no país. Mas se acontecer algum incidente de segurança, mantenha calma. Não adianta desesperar. Todos estamos sujeitos aos ataques maliciosos e a incidentes de segurança. Os incidentes de segurança da informação devem ser comunicados imediatamente ao responsável direto. Se você não tem um setor de segurança da informação, tecnologia da informação, não fique com um problema só para você. Possivelmente haja um supervisor, um superintendente acima de você. Leve até ele. Ele, na cadeia de tratamento, é o que pode chegar a quem de direito vai dizer o que ser feito. E mantenha as evidências, porque elas devem ser preservadas no caso de uma invasão, uma violação de dados. E você, agora sendo um soldado consciente no tratamento de dados, pessoalmente e para a sua empresa, você tem um papel fundamental a desempenhar para a sua empresa, para que ela esteja protegida em conformidade, inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados. Seja cuidadoso e vigilante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, pois, com certeza, o papel aqui era despertar você para essa matéria, essa disciplina tão envolvente, tão abrangente e rica. A empresa depende de que você esteja de olhos abertos. Muito obrigado.